Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Myron Marques, do Instituto Federal Goiano, Campus Séries, e hoje nós vamos falar sobre a força magnética que dois fios sofrem entre si quando eles são percorridos por uma corrente elétrica, né? Eles têm um certo comprimento L e estão a uma certa distância D. A gente vai ver que esses fios geram um campo magnético, como a gente já sabe, e esse campo magnético perturba o outro fio, né? Por onde passa uma corrente. E essa, novamente, é uma continuação das aplicações da força de Lorentz que nós vimos na primeira aula dessa sequência. Então vamos lá. A gente viu nas aulas passadas, né, que fios elétricos, né, fios percorridos por corrente elétrica geram campos magnéticos. E esses campos magnéticos são linhas fechadas concêntricas ao fio. Aqui eu exemplifiquei apenas com uma linha, mas mais próxima do campo tem linhas. Então todo esse plano, na verdade todo um cilindro ao redor do disco, desse fio, tem linhas de campo magnético, certo? E a gente sabe que a orientação dessas linhas, né, de indução magnética obedecem à regra da mão direita. Então, com o dedão, com o polegar, eu aponto a direção da corrente, certo? Direção e sentido da corrente. E quando eu giro os outros dedos para encontrarem a palma da mão, esse giro já é a própria linha, né, de indução magnética. Ele aponta a direção e o sentido dessas linhas. E a gente sabe calcular, né? Se a gente está a uma distância R, né, do fio percorrido por uma corrente I, o módulo, né, do vetor indução magnética B é dado por μ0 I sobre 2πr. Novamente, I é a corrente percorrida, é a corrente que percorre o fio, e R é a distância a partir do fio em que você está. É a distância radial, né, do fio. Então vamos lá, a gente já sabe que fios percorridos por corrente elétrica geram campo magnético. E a gente já sabe também que fios elétricos percorridos por corrente elétrica, né, quando eles estão num campo magnético externo, eles sofrem uma força. Essa força ela é perpendicular tanto à direção da corrente elétrica quanto do próprio campo magnético, porque ela é dada pelo produto vetorial, tá? Entre a direção da corrente e as linhas de indução magnética. O módulo dessa força é o produto da corrente elétrica, o comprimento do fio, a magnitude da indução magnética e o seno do ângulo entre o campo e a direção da corrente. Tá certo? A gente pergunta o seguinte, ó. A gente sabe que esse fio, né, ele é percorrido por uma corrente elétrica, certo? Quando ele está num campo magnético externo, vai sofrer uma força. A pergunta é, e se eu colocar esse fio, certo, próximo de um outro fio, eu sei que esse outro fio vai gerar campo magnético, então esse campo magnético gerado pelo outro fio vai causar força nesse outro fio. Esse é o espírito dessa aula, certo? Então a pergunta é, e se essas linhas de campo magnético forem oriundas de um outro fio percorrido por corrente? Então agora, em vez de a gente ter um campo magnético uniforme externo qualquer, essas linhas de campo magnético são geradas por um outro fio, tá certo? Vamos ver como é que isso funciona. Essa é a força elétrica entre fios condutores. Suponhamos que a gente tenha dois fios elétricos, tá? Percorridos por corrente elétrica. A gente sabe que esses fios percorridos por corrente geram linhas de campo magnética concêntricas ao fio. A gente não sabe qual é a direção das linhas de campo magnético, da indução magnética, porque a gente não sabe a direção da corrente ainda. Mas se a gente assumir, né, que as correntes elétricas do fio 1 e do fio 2 ambas estão para cima, elas não têm que ser necessariamente iguais, tá certo? Elas apenas estão na mesma direção e sentido. Então a gente sabe, se a gente usar a regra da mão direita, né, o dedão acompanha a corrente, então a gente sabe que no fio da esquerda, as linhas de indução magnética estão no sentido anti-horário, certo? Se a gente fizer o mesmo exercício para o fio 2, também as linhas de campo magnético estão na direção anti-horária. Até coloquei a bússola aqui, né? Ela vai se orientar dessa forma.
o norte vai estar sempre indo para a direção, para o sentido anti-horário, tá certo? Então, esses são os campos magnéticos gerados pelo fio 2 e pelo fio 1. E aí a gente pergunta o seguinte, ó. Vamos supor que eu estou observando esse fio 1, certo? Eu sei que ele gera campo magnético, mas vou esquecer esse campo magnético gerado por ele, porque o próprio campo gerado por ele não vai atrapalhar, não vai perturbar ele. O que vai perturbar esse fio 1 é o campo magnético externo, e nesse caso é o gerado pelo fio 2. Então, quando eu olhar esse fio 1, as linhas de campo magnético que chegam nele do outro fio estão atravessando o plano e apontando para a sua direção, atravessando a tela do computador ou do seu celular e vindo na direção do seu rosto, certo? Se eu olhar para o outro fio e ver as linhas de campo magnético do fio 1, eu vou ver que elas estão entrando nesse fio aqui, ó. Elas estão entrando, porque do lado de cá, ó, elas sempre entram, certo? Vai ficar mais ou menos assim. Então, no fio 1, o campo do fio 2 está saindo do plano. No fio 2, o campo devido a 1 está entrando no plano, tá certo? Vamos supor que esses fios tenham uma distância d entre si, certo? Então, são dois fios de comprimento L, tá certo? Eles têm o mesmo comprimento e estão numa distância d entre si. Então, o que vai acontecer? Por eu ter campo magnético externo em cada um dos fios, no fio 1 tem o campo do fio 2 e no fio 2 tem o campo do fio 1. Eles vão sofrer uma força magnética. Eles vão eventualmente se atrair por conta dessas linhas de força, né? Ou se repelir, tá certo? Dependendo da orientação da corrente de cada um. É óbvio que essas duas forças estão para dentro. Se a gente usar aquela segunda regra da mão direita, né? A gente aponta no sentido da corrente e encontra o campo. Ó, o sentido do campo aqui no fio 2 está entrando no plano. Então aponta os dedos para o plano, entrando. Gira a mão encontrando a corrente, certo? Essas forças vão estar sempre o quê? Para dentro. Então a gente já sabe que o campo magnético, né, gerado por um fio, no caso, o campo magnético gerado pelo fio 1 é M0 e 1 sobre 2πd. Isso no fio 2, a gente está a uma distância d do fio 1. A gente quer saber o campo magnético do fio 1 bem em cima do fio 2. É essa expressão, certo? É o campo magnético gerado por I1 em cima de I2. Da mesma forma, a gente sabe o campo, a intensidade do campo magnético do fio 2 sobre o fio 1, né? Na distância d dele. A gente está olhando o fio 2, quer saber essas linhas de campo magnético, qual que é a intensidade delas quando eu estou próximo do fio 1. É essa forma, né? Agora, vamos olhar apenas um dos fios, certo? A gente tem o fio 1, certo? Ele está percorrido por uma corrente I1. Ele gera um próprio campo magnético que não vai ter efeito nenhum sobre si mesmo, mas, tá? Mas ele ele está na presença de um campo magnético externo, B2, por conta do outro fio que está lá. Eu apenas não escrevi ele aqui. Então o que a gente tem? A gente tem um caso antigo que a gente viu. Um fio percorrido por corrente elétrica na presença de um campo magnético externo. Só que esse campo magnético externo é devido ao outro fio, né? Então vamos lá. Então a gente tem exatamente isso. Um fio percorrido por corrente elétrica na presença de um campo magnético externo uniforme. A gente sabe que a força que um fio sofre devido a ser percorrido por corrente no campo magnético externo é esse campo magnético no qual ele está submetido, não é o próprio gerado, é o que está lá no ambiente. A gente sabe que vem do outro fio. A corrente percorrida, a corrente que percorre no fio, o comprimento do fio, aqui não está especificado, mas é o tamanho desse fio, certo? Seno de θ. Quem é θ? É o ângulo entre a corrente e o campo magnético. Agora, a gente sabe, né? A gente sabe aqui que eu vou dar uma cor aqui, laranjado, azul. A gente sabe
Não, vou colocar outra cor. Um azulão. A gente sabe que, como esse campo magnético está saindo aqui do plano, eu vou tentar amplificar ele aqui. Ele está saindo, apontando aqui para você, certo? Essa é a direção da corrente. A gente sabe, então, que esses dois são o quê? São perpendiculares, certo? Olha aqui, ó, o ângulo entre eles. A corrente está aqui, eles são perpendiculares. Então, a primeira coisa que a gente observa nessa equação, que dá a força que esse primeiro fio sofre por estar num campo magnético externo, que a gente já sabe a fórmula, a gente sabe que o ângulo entre o campo e a corrente é de 90 graus. E o seno de 90 graus é 1, né? Mas vamos voltar para cá. Esse campo no qual esse fio 1 está submetido é o campo gerado pelo fio 2. E a gente já sabe como calcular ele desde a primeira aula desse módulo, certo? Então, no lugar de B2, eu vou colocar a expressão para o B2. É a corrente do 2, a distância que o 2 está dele. Esse seno aqui vai ser zero, porque a gente sabe que o ângulo entre a corrente e o campo magnético é zero, é 90 graus. Então, se eu substituir o valor de B2, né, nessa equação, ela vai ficar exatamente assim. Ou seja, a força sofrida por um fio, né, elétrico na presença de um outro fio elétrico, quando esse fio elétrico aqui, esse primeiro fio, tem um comprimento L, a uma distância D desse fio é dada por essa expressão. μ0, o produto das duas correntes, a corrente que gerou o campo nessa região, a corrente que passa nesse fio que vai sofrer a força, o comprimento desse fio que vai sofrer a força e a distância D, né, a partir do fio que está gerando esse campo magnético uniforme. Então essa é a expressão, tá certo? É a força sofrida por um fio devido ao campo magnético de outro fio. Se a gente fizer esse mesmo exercício, né, para o fio 2, vamos ver, ignora tudo isso daqui, né? Se a gente isolar esse fio 2 e procurar saber qual que é a força que ele sofre devido a esse campo magnético vermelho gerado pelo fio 1, a gente vai chegar exatamente na mesma expressão, tá certo? Então a gente deixa apenas uma aqui. A força sofrida por um fio depende do produto das correntes, né? O comprimento do fio que está sofrendo a força e a distância em que ele está do fio que está gerando o campo. Então vamos fazer um exercício aqui. Tá? Esse exercício fala o seguinte. Dois fios condutores retos de 10 metros de comprimento, então eles têm o mesmo tamanho, estão situados a 20 centímetros um do outro. Então, ó, o comprimento dos dois fios, né, é de 10 metros. Opa! É de 10 metros. Eles estão a 20 centímetros um do outro, que é o mesmo que 0,2 metros. Eles são percorridos por correntes de intensidade 3 A e 2 A. Então, o fio 1 é de 3 A, o fio 2 está passando 2 A por ele. A gente sabe que a permissividade magnética no meio, permeabilidade magnética, né, 4π 10⁻⁷ Tesla metro por ampere. Então, qual que é a intensidade? Olha, determine as características da força magnética entre os condutores por metro de comprimento. Então, ó, como eles têm a distância entre eles, né? O tamanho deles é de 10 metros. Então, a intensidade da força que a gente acabou de descobrir, né? É o quê? 4π 10⁻⁷, μ0, o produto das correntes que a gente já tem, o comprimento e a distância entre eles. Fazendo essa conta, né? A gente chega aqui, a força sofrida por cada um dos fios, né, é de 6 vezes 10⁻⁵ newtons, tá? Por que ele falou assim, ó, entre os fios por metro de comprimento? Quando eu dividir, né, na verdade, eu deveria ter dividido aqui por L, tá? Esse exercício aqui, se ele quer por metro de comprimento do fio, eu tenho que dividir isso daqui, ó. Tem que dividir isso aqui tudo ainda, ó. Se ele quer por metro de comprimento, eu tenho que dividir isso aqui por 10, porque os fios têm 10 metros, certo? Se eu dividir isso aqui por 10, ainda vai dar 6 vezes 10 a menos 6 newtons por metro de fio, certo?
Então, cada metro do fio sofre essa força, tá certo? Então, esse exercício ele tem que ser expandido. Essa é a força que esse fio de 10 metros sofre. Mas ele quer saber a força por cada metro de comprimento do fio. Então, eu divido essa força que eu encontrei pelo comprimento total do fio. Eu vou ter a força resultante para cada metro do fio, tá certo? No caso de condutores serem percorridos por correntes elétricas de mesmo sentido, a força elétrica será de atração, tá? Se forem de sentidos opostos, será de repulsão. Então, toda vez, né, que os fios são percorridos por corrente elétrica de mesma direção e sentido, eles vão se atrair. Se são em sentidos opostos, eles vão se repelir, tá certo? Se você fizer a regra da mão direita aqui, né, a velocidade dos elétrons, a corrente está indo para cima. Então, seus dedos acompanham a corrente. O campo magnético está entrando aqui, certo? Então, sua mão vai na direção da corrente e afunda no plano da tela. O seu dedão, então, vai apontar para a esquerda. Se você fizer esse exercício para o lado direito, para o lado esquerdo também vai dar a mesma coisa. Certinho? Então, boa sorte. Dúvidas? Fórum de dúvida. Aguarde o chat, tira dúvidas. E a gente se encontra. Um abraço.